canal, né? Que tem pessoas que assistem. Eu sempre fico vendo lá os cultos que a gente publica, sempre dá lá 50, 40 visualizações. São pessoas que assistem, né? Que você pega, compartilha, outra pessoa, seu familiar assiste o culto. Então a gente percebe que tem pessoas que assistem sim o culto, né? Então, quem nos assiste, depois a gente coloca aí na tela como você pode fazer a sua doação para poder abençoar a sua vida também. 2 Reis, capítulo 8, ou capítulo 6, versículo 8, diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que um homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Não, então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Amém? Olha que coisa forte. Depois do acontecimento que a gente leu lá no capítulo 6, né, nos primeiros versículos até o 7, quem estava aqui sexta-feira, lembra que eu falei do machado que Eliseu fez flutuar, né? Porque eles estavam trabalhando, porque o lugar estava crescendo, e eles tinham que trabalhar e tal. E o machado do rapaz, ele não observou, estava frouxo, e na hora da batida voou no rio, e o machado afundando. E aí o cara ficou preocupado porque ia levar um prejuízo, que era emprestado, e Eliseu foi lá e fez o machado flutuar. Então, passou-se esse período, né? E aí agora, o que está acontecendo aqui? O rei da Síria estava fazendo guerra com o povo de Israel, estava fazendo guerra com o povo de Deus. E ele montou, como a gente vai ver aqui nos versículos, estratégias, ou seja, ciladas, para poder pegar o rei de Israel. E aí, como o rei de Israel tinha do lado dele o profeta Eliseu, e eu já falei que quem escuta, né, a voz do profeta está escutando, né, a voz de Deus, né? Então a Bíblia está falando que o profeta fala para ele o seguinte: não vai, rei, por aqui, porque o rei da Síria tem uma cilada lá para você. Se você for por aqui, você vai ser pego. E ele montou algumas ciladas para você. Não vai por aqui, não faça isso, que é para Deus te guardar, para Deus te proteger. Então, a Bíblia está falando que isso não aconteceu uma ou duas vezes, né? Foram mais vezes que o rei inimigo lançou ciladas, lançou armadilhas, e o rei de Israel não caía. O povo de Israel não caía nessa armadilha, ao ponto do rei da Síria ficar indignado. Pensar o seguinte: como é que pode? Eu coloco estratégia para ele poder cair na cilada e ele não cai. E ele reúne o seu povo e vai até falar com eles: tem um que está me traindo. Eu quero que vocês me falem quem é que está sendo amigo aí do rei de Israel. Porque não pode. Eu coloco uma cilada e ele não cai na cilada. Quando ele está indo para aquele lado, eu monto a cilada ali e ele não cai. Tem alguém entregando as nossas armadilhas. Quem é o traidor?
E aí alguém vai falar para o rei da Síria o seguinte: não, rei, ninguém está lhe traindo, não. O negócio é porque eles têm um profeta, Eliseu. Eles têm Eliseu. Então, tudo que o Senhor fala lá no seu quarto, escondido, Deus mostra para ele. Amém, pessoal? Quem tem aliança com Deus, mas nem aliança, não é só aqui não, tá? Eu lembro que no dia que eu entreguei aqui a aliança, muita gente pegou. Muita gente pegou e só veio nesse dia. Só veio nesse dia. Uma pessoa até me falou assim: pastor, acho que o pessoal não entendeu não, porque muita gente pegou a aliança. Todo mundo praticamente pegou a aliança. Só que não adianta de nada você ter aliança aqui, com Deus, e aqui você não tem nenhuma aliança com Deus. Não adianta de nada você querer ter uma aliança dessa para dizer que, eu tenho um compromisso com Deus. Quando no seu coração você não tem compromisso nenhum. Você não está tendo nenhum compromisso. Quando a pessoa tem aliança com Deus, Deus mostra o que ela precisa fazer para Ele abençoar a vida dela. Deus mostra. Deus fala. Deus não é só um ouvido para ouvir a oração. Ele fala, Ele tem boca. O problema é que a pessoa não escuta. Ela quer ser escutada por Deus, mas ela não escuta quando Deus fala com ela. E aí a Bíblia fala que Deus dava a Eliseu a visão. Quando a pessoa tem aliança com Deus, Deus vai mostrando, se você ir por esse caminho, você vai se dar mal. Não vai por aí. Se você ir por aqui, vai ser melhor para você. Vá por aí. Deus mostra as pessoas que você tem que se aproximar. Se aproxima desse aqui, que esse aqui vai te abençoar. Se aproxima desse aqui, agora desse ali não. Se você ficar perto desse ali, você vai se dar mal. Deus mostra, Deus vai dando a direção. Deus vai dando a direção para que eu não possa cair na cilada do diabo. Porque o diabo trama contra a nossa vida. Sim ou não? Ele trama, ele quer te ver no chão, ele quer te derrubar. Só não conseguiu fazer isso ainda, acredito eu, porque você tem dado ouvido à voz de Deus. Se você deixar de dar ouvidos à voz de Deus, o inimigo consegue te pegar. O inimigo tem acesso à sua vida. Tem acesso. Uma vez falaram para mim, é porque estão fazendo trabalho. Que trabalho, rapaz, para mim? Isso não pega, não. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu lá quero saber quem é que estão fazendo trabalho contra mim. Eu lá quero saber quem é a pessoa que está fazendo trabalho contra mim. Eu tenho aliança com Deus. Pode ser quem for, pode todo macumbeiro aqui de Sobral fazer trabalho. Eu não estou nem aí. Vou continuar seguindo a minha fé e pronto. O que está em mim é maior do que o que vem contra mim. E é isso que você tem que crer. Amém, pessoal? Você tem que crer nisso. É porque minha vida não está indo para frente, é porque estão fazendo macumba para mim. Só se você não tiver aliança com Deus, meu amigo. Se você não tem aliança com Deus, macumba pega em você. Inveja pega. Quebrante pega. Mas quem tem aliança com Deus pode viver despreocupado, porque o trabalho que fazem contra você não vai prosperar. Amém? Inveja não vai prosperar contra você. Tenha medo de quebrar essa aliança com Deus. Não é de alguém fazer trabalho contra você, não. Tenha medo de alguém, não é de alguém fazer um trabalho, um despacho contra você, não. Você tem que ter medo de quebrar o seu compromisso com Deus, de quebrar um jejum, de não ser dizimista, de não colocar Deus acima de tudo. É disso que você tem que ter medo. Honrar a sua fidelidade a Deus. Porque quando você anda com Deus, Deus te guarda. Não está aqui o inimigo montando ciladas. O rei falando lá no terreno do outro lá. A gente vai montar estratégia para poder pegar o rei. E o que o rapaz falou, o servo dele, no versículo 12 aí? E disse um dos servos, não, ó rei, meu senhor. Porque ele achou que tinha alguém traindo. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel,
faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala no teu quarto de dormir. Não adianta montar cilada para poder te pegar, porque se você está com Deus, você está guardado. Diga, Deus me guarda. Versículo 13. E ele disse, o rei falou, vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Olha para mim, por favor, depois você lê o restante. Quando o mal vem, ele vem com tudo. Sim ou não? Quando o mal ataca, ele vem para quê? Para matar, roubar e destruir. Você viu que quando o rei ficou sabendo, é um profeta que tem lá? Então, descubram onde está esse profeta, que eu quero ele aqui. Vamos tirar então esse profeta do meio deles aí. E eles descobriram. Então, no outro dia, o rei mandou, cerca a cidade, que eu quero o profeta. No outro dia, quando o rapaz que trabalhava com o profeta acordou, cedo, ele foi ver como é que estava a paisagem. De repente, ele viu que a cidade toda estava o quê? Cercada pelos inimigos. Estava cercada. Tem gente que quando ela fica cercada por problemas, ela fica desesperada. É aquilo que eu falava. Nesse mês nada pode dar errado. E é o mês que mais acontece incidentes. É ou não é? Ela já está com o mês contado no lápis. Mas é o mês que o carro quebra, o cachorro fica doente, Eu falei para a Thaís, que a gente foi na viagem, falei para ela, vamos só pagar o que a gente gastou, Pagar o que a gente gastou. Graças a Deus vai dar certo. Quando a gente chega na primeira semana, o cachorro adoece. Meu Deus. Era só o que faltava, não podia gastar. Aí o cachorro adoece. Aí você sabe que cachorro, quando adoece é mais caro que gente, para poder fazer consulta, pagar remédio, essas coisas. Aí lá vai, meu Deus do céu. Quando pensa que não, outra coisa acontece. Então, tem situações que você vê e está cercado. Meu Deus, o menino adoeceu, a geladeira quebrou. Meu Deus, o casamento, o homem é só brigando, a mulher é só brigando. A mamãe está só pegando no meu pé. O meu patrão também lá está só pegando no meu pé. Aonde eu olho é problema, é doença agora. Até nem saúde mais eu tenho, meu Deus do céu. Ou seja, você está cercado de situações que vêm se levantando contra você. E quem não tem aliança com Deus fica preocupado. É ou não é? Fica desesperado. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Quem tem aliança com Deus sabe que aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Glória a Deus. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Para de ficar preocupado. Para de deixar uma notícia ruim estragar todo o teu dia. Para de ficar ansioso. Você está se preocupando com coisas que nem aconteceu. A pessoa ansiosa, ela está preocupada com coisas que nem aconteceu. Nem aconteceu, mas ela já está preocupada. Para que essa preocupação? Você tem ou não tem compromisso com Deus? Mas é porque eu tive um prejuízo aqui. É porque quebrou. Sim, você não consegue fazer? Confia em Deus e Deus vai fazer por você. Amém, pessoal? Confia em Deus e Deus vai fazer. Deus vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. O servo ficou doidinho da cabeça aqui, versículo 15, E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o servo lhe disse, ai, meu senhor,
que faremos? Coitado, estou doidinho da cabeça, estou preocupado. O que a gente vai fazer? Vão matar a gente agora. A versículo 16. E ele disse, não temas. O que o profeta falou para ele? Foi, por quê? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Glória a Deus. É isso que você tem que crer, é o que eu falei para você. Olha a fé do profeta aqui. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Quem não tem aliança com Deus fica desesperado com qualquer notícia, com qualquer situação. Ai, meu Deus, a mãe está doente. Ai, vai morrer. Cadê a tua fé? Puxa, cadê a tua fé? Sua fé é o que tem que fazer você dar a volta por cima nisso aí. Se a vida funcionasse, e eu vou falar mais, se a vida funcionasse do jeito que a gente queria que funcionasse, nós, posso ser sincero, sim ou não? Não ia nem se lembrar que Deus existe. Porque tem gente que só lembra de Deus que existe quando está passando um aperto. Quando está tudo bem, esquece da igreja. Deixa de vir para a igreja. Quando está subindo, quando está melhorando, esquece totalmente de Deus. Quando chegou aqui, era com o rabinho entre as pernas, pedindo oração, pedindo um pastor ir lá, para obreiro ir lá. Depois que as coisas melhoram, como a gente vive vendo isso aqui acontecendo? Aí esquece. Esquece da igreja, esquece de Deus, esquece de tudo. Só volta a lembrar de Deus quando uma situação ruim volta de novo. Quem tem aliança com Deus, independente da notícia que ela recebe, ela só sabe fazer uma coisa: é orar. Amém? Quem tem aliança com Deus, independente da situação, ela só sabe orar. Eu vou orar. Não sei o que fazer, eu vou orar. Apenas o pau está quebrando aqui em casa, eu vou orar. Não sei o que fazer, eu vou orar. Porque eu não sei o que fazer, mas Deus sabe. Ficar desesperado não vai resolver nada. E quem fica desesperado é porque não está enxergando a grandeza de Deus. Quem fica com medo, quem fica imaginando o pior, é porque não está enxergando a grandeza de quem? Como ele vai falar aqui no versículo, eu parei em qual? 16? 17, né? E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Eliseu foi fazer uma oração pelo homem, né? Ele estava preocupado, ansioso. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu o quê? E eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de quem? De Eliseu. Glória a Deus. Versículo 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abra a estes olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem. E eles que estavam no meio de Samaria. Amém? O rapaz ficou desesperado, Eliseu foi orar. Deus, coitado, ele não está enxergando a grandeza do Senhor, não. É por isso que ele está com medo. Ele está ansioso porque não está enxergando a grandeza do Senhor. Abre os olhos dele. Meu filho, vai lá, olhe de novo, olhe lá de novo. E quando ele foi olhar, ele viu que os que estavam com eles eram maiores, né? Mais fortes, cavalos com carruagens de fogo, que a Bíblia fala, cercavam a cidade, protegendo eles. Amém? Aí depois Eliseu foi orar de novo, dizendo o seguinte, meu Deus, agora esses inimigos que estão aqui, cega esses homens aí. Cega eles. E aí, quando Deus cegou eles, Eliseu chegou perto deles e falou, vocês estão procurando, eu sei quem é, viu? Eu vou guiar vocês, vamos aqui. E ele foi levaram todo mundo para dentro da cidade. Chegou lá, ele falou, Senhor, agora abre os olhos desses homens aí. Deus cegou os inimigos. Deus cegou.
Deus vai cegar aquelas pessoas que querem o teu mal. Elas não vão conseguir enxergar você. Não vai conseguir chegar nenhum mal, porque Deus vai cegar os teus inimigos, tanto na sua casa como na sua família. Diga glória a Deus. Deus não vai permitir nada de ruim acontecer, porque Deus está contigo. Glória a Deus, pessoal. Deus vai responder as suas orações também. Como Eliseu falava com Deus e Deus respondia, Deus vai responder suas orações. É só você orar. É só você confiar. Versículo 21. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Ficou doidinho, né? Eita, agora? Se eu trouxe eles para dentro da cidade, vou matar todo mundo? Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomassem prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu. E foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas, os sírios, na terra de quem? Israel. Quando o rei viu que eles estavam dentro da cidade, o rei de Israel ficou louco. Ô Eliseu, profeta, Deus te usou para botar esse inimigo aqui na nossa mão. Agora a gente pode matar todo mundo? E Eliseu falou: não, você não vai matar ninguém não. Você não vai ferir ninguém aqui. Pelo contrário, prepare um banquete para eles. Dê água, dê comida para eles. E assim eles fizeram. Eles querem te matar, querem o teu mal. Deus é quem vai fazer justiça. Você vai confiar. Faça o bem. Faça o bem, deixe comigo a eles. Aqueles que querem ver o teu mal, aqueles que querem ver você no chão, tão doido para te ver pelas costas, para poder falar mal de você, para fazer algo contra você, Deus vai te dar condições para você ajudar eles. Deus vai te dar condições para você dar a eles de comer. Imagina, depois que eles comeram, eles estão entendendo nada. Depois, como é que a gente vai matar esse povo? Não. E eles voltaram, saíram da cidade, depois que comeram. Depois que saíram, o rei perguntou, o rei dos inimigos, né? E aí, conseguiu chamar o profeta? E ele falou: rapaz, a gente, não sei o que houve lá, a gente entrou dentro da cidade, e estava todo mundo lá para matar a gente, e Eliseu disse que não era para matar a gente. Deus foi de comer a gente. Esse povo não quer o mal da gente, não. Ele quer ajudar a gente. Então deixa. E a Bíblia fala que eles não entraram mais. Deixaram Israel em paz. Por isso que eu estou falando para você, pessoal, que quem crê em Deus, venha ao que vier, sabe que com Deus vai dar tudo certo. Tenha preocupação em ter Deus com você. Amém, pessoal? Você tem que ter preocupação de Deus estar com você. No seu trabalho, na sua casa, na sua família. Com você, em todas as áreas. Sua maior preocupação é em ter Deus com você. Deus tem que estar contigo. No hospital, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Se Deus estiver com você, vai dar tudo certo. Não tenha medo daqueles que se levantam. Deus é contigo. Diga: Deus é comigo. Mas diga com fé: Deus é comigo. Então, se Deus é contigo, não adianta você querer ficar fugindo, querer se esconder. Quem tem que fugir de você é o diabo. É o diabo. Quando o diabo manifesta aqui, que vocês veem, é a gente que se ajoelha ou são eles? Então, por que se Deus está comigo, eu vou ter medo de macumba, rapaz? Vou ter medo de inveja? Vou ter medo de alguém que está se levantando contra mim? Amigo, quando eu falo com Deus, o diabo cai de joelho. Vou ter medo de uma dívida, de um prejuízo? Que se dane o diabo. O que está comigo é maior do que o que está com ele. Pode vir um inferno, mas o meu Deus é maior que tudo. O meu Deus é maior do que tudo. Quando eu oro, é o diabo que cai de joelho, não sou eu. Eu tenho que carregar essa fé comigo. O diabo é que tem que fugir. O diabo é que tem que olhar para mim e ter medo. Meu Deus, lá vem ele. E não eu ficar com medo dele.
E porque eu estou confiando, porque eu estou obedecendo, porque eu tenho uma aliança com Deus, não só aqui no dedo, mas no coração, Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. Amém? É isso que você tem que ter certeza. Então não precisa você estar querendo, se preste atenção, não conversa não, por favor. Não precisa você estar querendo vingança. É porque ela fez o mal de mim, ela falou mal de mim. Eu quero ver ela falar na minha cara. E vai lá atrás de conclusão, besta. Fala agora na minha cara, se é mulher mesmo. Não, é porque eu não quero conversa, eu não quero conversa. Não vá atrás de confusão. Você está deixando de confiar em Deus. Você está deixando de confiar em Deus para querer vingança com as suas próprias mãos. É por isso que Deus não faz nada por você. Porque você sempre toma a frente de Deus. Você sempre toma a frente de Deus. Você quer resolver as coisas quando é para deixar Deus resolver. Deus vai te dar condições para você estar falando mal de mim. Deus vai me dar condições para poder ajudar ela quando ela estiver precisando. E ela vai ficar com vergonha. Ela vai ficar... Não viu o que aconteceu aqui? E ela vai ficar com vergonha depois. Rapaz, fiquei falando mal do pastor. Estava precisando que comer e ele veio aqui e trouxe uma cesta básica para mim. Me perdoa. Sua vida hoje pode estar afundando, mas quem crê em Deus, tudo volta à superfície. Glória a Deus, gente. Você quer ver a sua vida subindo, sim ou não? Quer ver as coisas dando certo, sim ou não? Vamos confiar em Deus. Fique de pé, por favor. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. E com toda a sua fé, você agora vai invocar um Deus que pode